a gente aprende. E quando a palavra de Deus frisa aqui várias vezes no hoje, é porque não adianta o que eu fiz ontem. O que eu fiz ontem já está arquivado, já está na gaveta. A menos que eu tenha encerrado o dia de ontem com a minha senha ter sido chamada, hoje é outra história. Não tem como eu me embasar hoje, eu fazer o que eu bem entender hoje, achando que o que eu fiz ontem vai compensar o dia de hoje. É um dia de cada vez. Por isso que a palavra vai dizer que aquele que perseverar até o fim. Se o fim não foi ontem, hoje é outra história. Mas hoje eu quero me ater exatamente ao que o Senhor falou comigo nesta madrugada. Porque esta madrugada pertence ao dia de hoje. Eu estou há meses estudando a palavra, irmão, sobre a pérola. Há meses, irmã Joacim, que o Senhor vem falando comigo sobre a pérola. Eu já ouvi tantas pregações sobre pérola, mas Deus falou comigo uns dias atrás, uns meses atrás, e de uma forma muito diferente, irmãos, sobre a pérola. E eu falei assim: a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero dividir com as irmãs essa história da pérola. E aí, quando a irmã Beth me ligou, eu falei: agora. Aí o Senhor falou assim: não, a pronta ainda não, você não entendeu nada ainda. Pode ficar quietinho, você ainda não entendeu nem um pouquinho. E aí Deus me trouxe nessa madrugada para essa palavra. Uma palavra que, por sinal, eu gosto muito, irmãs, quando eu estou pensando em desistir. Quando eu estou pensando em desanimar, e a confirmação veio quando a irmã Joyce falou aqui sobre Ruth. Noemi tinha tudo para desistir, Ruth tinha tudo para voltar com o povo dela. Ruth viúva, Noemi viúva, duas mulheres de povos diferentes, mas com histórias muito semelhantes. Quando a irmã Joyce falou aqui sobre ela, aí Deus acabou de falar: você vai falar o que eu quero ou você vai falar o que você quer? Se você for falar o que você quer, você fala por sua conta. Agora, se você for falar o que eu mandei, aí é outra história. E eu quero aqui dividir isso com as irmãs. Se as irmãs puderem, mantenha aí Deuteronômio 28 aberto. E eu quero aproveitar os 2 minutos aqui, dizer para as irmãs que essa palavra, irmã, ela é o sinônimo exato da palavra consignação. Irmãs, não tem como ser abençoado sem a consignação da obediência. Porque a obediência precede a honra. Sem obediência não tem honra. E eu quero dizer para as irmãs nesta manhã que essa consignação, ela é uma consignação muito fácil. Mas nós, irmãos seres humanos, falhos que somos, não queremos, muitas vezes, nos dispor a viver em consignação a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra aqui vai dizer sobre essas bênçãos, tem um se. Se me ouvires, se me obedeceres, se atentares. Ela já começa o versículo, irmã. O capítulo começa: se atentamente ouvires. Irmãs, é uma consideração, não é uma obrigação. Porque Deus não nos obriga a nada. É aí que está havendo a grande confusão no mundo sobre o tal do livre-arbítrio, irmãs. É aí que está acontecendo a grande confusão sobre o tal do livre-arbítrio. Porque as pessoas confundem a consignação da bênção com a consignação do que eu quero. E tem uma diferença muito grande, irmãos. Às vezes, irmãos, eu quero estar na minha casa, mas para mim ser abençoada, tem a consignação de eu estar na casa do Senhor. Às vezes, irmãos, eu quero fazer uma viagem, mas tem a consignação se o Senhor permite. Às vezes eu quero fazer uma consignação, eu quero fazer uma compra, mas tem a consignação se é da vontade do Senhor. Eu posso tomar a decisão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando nós estamos em consignação com Deus, nós não temos dificuldade de entender isso, irmãos. Mas quando nós não estamos, tudo fica mais difícil. Porque nós não estamos na consignação de Deuteronômio 28. E tem uns adjetivos aqui, irmãos, que é muito complicado, eu vou chegar lá. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Irmãos, o Senhor está afirmando, é uma afirmação. Este é um versículo de afirmação, não é de talvez, não é de quem sabe, não é de eu acho, não é de mais ou menos, é uma afirmação. Ele está dizendo: se você fizer o que eu mando, eu te abençoo. E por que nós não fazemos? Por que nós não fazemos? Porque tantas vezes o Senhor está falando para nós assim, ó, vai por aqui. E o caminho até é bonitinho, mas tem um caminho que é mais curto. E aí nós, na nossa vã inteligência, escolhemos seguir o caminho mais curto. Porque nós queremos chegar mais rápido lá. Mas o Senhor está mandando por aqui, sabe por quê? Porque talvez no percurso tenha aprendizados e quando nós chegarmos lá, nos serão muito úteis. E aí o escritor de esse moço aqui, que vem falando aqui sobre essas bênçãos, na sequência, ele vai dizer também, ele vai trazer essas bênçãos não só para nós, mas tudo quanto nós tocarmos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós produzimos, aonde nós gerarmos. Irmãos, eu já falei isso aqui, eu gosto de falar isso, porque era algo que eu era incrédula. A minha mãe orava pelo Alexandre, irmãos, e dizia assim para ele, dizia para mim, eu vejo o pastor, e eu murmurava na frente da minha mãe, e eu dizia: nesse aqui, mãe, com esse cabelo desse tamanho, com esse comportamento, com essa visão, com essa vida. E eu dizia, minha mãe falava, é. Eu falava, é, mãe, realmente, mãe, não é sério, eu mesmo Deus, mas eu não estou enxergando, você não está enxergando, não. E ela dizia assim: não tem problema não, querendo você, o mãe vai fazer. E um dia minha mãe dizia assim para mim, mas nem que ele tenha que quebrar e moer, mas ele vai fazer. Aí nesse dia eu fiquei com medo. Aí nesse dia, irmãos, aí eu tremi na base. Porque eu sabia que Deus podia fazer isso, irmãos. E como nós somos uma só carne, ia sobrar uns pedacinhos quebrados para mim também. Né, Pacaxé? Só gostou, né? Aí eu falei para minha mãe assim, falei: mas tem jeito de falar agora só por ele? Não, deixa, não precisa falar comigo não, só por ele. Aí minha mãe falou: não, assim não. Você não duvidou? Pois é, eu aguento. Irmãs, começou um processo na nossa vida tão diferente, que teve momentos que eu falei assim: Senhor, já que o Senhor quer fazer, o Senhor faz, mas tem jeito de eu pular umas etapas assim, que eu acho que eu não vou chegar, não. E uma madrugada eu dormi, o Senhor falou comigo nessa palavra, e eu não tinha conhecimento nenhum bíblico, irmãs. E continua não tendo. A gente nunca tem, irmãs. A gente nunca tem. A prova que nós nunca temos é que tem dia que a gente está tão atribulado que a gente abre a Bíblia e fala assim: fala comigo, Deus. Aí ele fala assim: mas eu falo todo dia, quando eu escuto porque eu não quero. É ou não é, irmãs? Quem é que já não abriu a Bíblia na prova daquelas? Aí você fala assim: fala comigo, Deus, eu sei que você quer que ele fale. Você quer que ele fale assim: ó, vai cair um pix na sua conta, você vai pagar toda aquela dívida, vai resolver tudo. Seu marido amanhã vai acordar crente, lavado, remido, convertido. Não é convertido, não. É convertido. E tem um detalhe: aquele filho que está dando trabalho, eu vou dar um jeito nele. E se não tiver um jeito, eu vou preparar você, eu vou matar e vou levar. E acabou a conversa. Tem dia que a gente quer, mas... Um dia eu estava orando lá na Leila, bem na frente aqui. E eu comecei a orar pelos meus filhos. E eu orava ali assim. A minha menina mais velha entrando no trabalho, irmãos. E eu orei e falei: Senhor, a minha mãe, eu não. Esse negócio é o Senhor e ela. A minha mãe entregou ela para o Senhor. Porque se ela não quisesse ali, mata e leva. Aí ele Cláudia, e me cutucou assim. Eu falei: tu não está orando não? Está escutando a minha oração, é? Aí ela falou assim: como é que tu faz uma oração dessa? Eu falei: não. Eu falei: não, Helena. Eu falei: mas não. Meus filhos é para bênção do Senhor, não é para vergonha não.